Tô te falando com Paloma Totti. Paloma. Oi. Várias mensagens. Peraí que eu tô sem imagem aqui. Agora eu apareço. Som. Agora eu apareço e falo som. Som, tem o menor sentido, eu já tô falando. Ô, Paloma. Oi. O sujeito quando não tem equilíbrio é fogo, né? Não. O cara não tem... não tem jeito. Mas essa é a você parte tá boa. Não, você sabe que quando eu cheguei na Band, o Fábio, Paloma e ouvinte querido, todo mundo achava que eu era uma pessoa muito séria, assim. Séria no sentido de circunspecto, fechado. E tem muita gente que às vezes vê na TV e acha que eu sou muito fechadão, assim e tal. E quem me conhece, principalmente aqui na rádio ou nos bastidores, sabe que eu sou sério, claro que eu sou sério. Mas eu não sou circunspecto, fechado e tal. Então eu gosto desse personagem real aqui. E a Paloma também. A Paloma tá falando na televisão, a gente fala, nossa, que mulher séria, ela passando as notícias e tal. Aí quando eu desligo o microfone, o Fábio é outro também. Não vem não com essa carinha, não. Você nunca me enganou não, viu, cara? Você nunca... Comigo, não. Eu te acho extremamente carismático, super simpático, descolado. A gente dá muita risada. Então comigo não cola isso, não. Não cola? Não. Vem cá. Vamos falar de dinheiro, Paloma? Vamos. Não tem nada a ver, né? Não, que gancho. Então vamos falar de coisa dinheiro. boa? Vamos falar de coisa boa. Grana. O Eneg, você sabe que essa é uma parte boa do futebol, né? A gente sabe que o futebol é um negócio hiper rentável, justamente por seguir aí também nesse ramo de eventos, movimenta bilhões de reais e pode crescer ainda mais, principalmente como ativo digital, e é aí que eu acho que o nosso futebol ainda está bem atrás dos europeus, por exemplo. Acho que podia explorar muito mais os ativos digitais, e quando eu falo disso, redes sociais, principalmente. Acho que a gente ainda tem um buraco aí que a gente precisa explorar bastante, e eu vejo muito a rede social do Real Madrid, por exemplo, e eles exploram muito bem isso, posts patrocinados a todo momento, mesmo divulgação ali, patrocinador de camisas, venda de camisas, então eu acho que ainda dá para crescer bastante. E aí, falando nisso, saiu um relatório chamado Convocados, bem interessante, produzido pelo economista César Grafietti, em parceria com grandes empresas, uma delas a corretora que administra patrimônios a Galápagos, por exemplo, sobre finanças e o mercado brasileiro de futebol. Antes da gente repercutir e falar um pouquinho desses números, vamos ouvir o César, então, porque ele traz um destaque importante aí desse relatório extenso. Vamos ouvi-lo. Oi, Paloma, tudo bem? Aqui é o César Grafietti, sou sócio da consultoria Convocados e responsável pelo relatório Convocados, que é o relatório que traz, há mais de 14 anos, um raio-x das finanças e do mercado brasileiro de futebol. E trazemos dados de 2022 do futebol brasileiro. Alguns números que posso trazer aqui como destaque são o fato de que no ano passado a Série A e a Série B do Brasil faturaram juntas 8 bilhões de reais. Do ponto de vista de aspectos que precisam melhorar, vemos o aumento das dívidas. Chegamos a 10 bilhões de dívidas na Série A e na Série B, o que mostra que o futebol brasileiro ainda está num processo de reestruturação e precisa de uma recuperação para se tornar saudável. É isso, o futebol brasileiro segue caminhando, segue evoluindo, ainda a passos um pouco lentos, mas sempre passos na direção correta. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, César. Paloma, Oi. Te provocando aí para você continuar o raciocínio, né? O ingresso mais barato para você assistir um jogo Palmeiras e Ferroviária, estava vendo aqui, R$60. Nossa. Né? R$60. Era o ingresso mais barato, estava vendo aqui. Eu não sei quanto custa o ingresso normal, padrão, mas eu achei por R$60. Aí você vai assistir um jogo do Paris Saint-Germain, o ingresso mais barato custa R$300. 50 euros, chegando a 300 euros. Mas vamos deixar cinco vezes mais, né? Então, com 5 vezes mais dinheiro e com o poder aquisitivo, que é brutal a diferença, então, camarada, ele acaba botando muito mais dinheiro, daí ele compra camisa, ele compra bola, ele acompanha podcasts pagos e acompanha... Enfim, a capacidade de um clube europeu de arrancar dinheiro do torcedor, do sócio-torcedor, é muito grande, né? Porque tem muito dinheiro. O Brasil tem uma França de classe média aqui inteira, mas mesmo assim, o Fábio França dizia há pouco, só 10% dos brasileiros ganham acima de 3 salários mínimos. Isso deve pegar um pouco nessa conta que você está falando, né, de 8 bi, que poderia ser 30 bi, 40 bi, se o Brasil tivesse mais dinheiro também. O brasileiro não tem, né?
Não tem. Eu tô tentando procurar aqui, mas não achei. Quanto custa, em média, o preço de um ingresso para assistir um filme no cinema? Não tenho a menor ideia. Faz tempo que eu não vou ao cinema, confesso. Com a pipoca ou sem a pipoca? Eu tô fechando o aniversário da Maia com a pipoca e água dá uns R$ 26, que é caro pra caramba. E aí mais o ingresso... Mas é mais, né? O ingresso, Então, mais ou menos era essa comparação que eu queria fazer. Isso. Mas você tem razão aí. Eles sabem como explorar muito mais um evento, uma partida de futebol. A Júlia passou aqui pra gente 32, né? 32, a inteira, né? Em Mas média. a pipoca, então é mais ou menos isso, né? 50, 60 reais como o valor lá fora é o seguinte, quem converte não se diverte. É isso. Então lá 50 euros, aqui 60 reais. Então, mas poderia ser mais bem explorado, digamos assim, como evento, né? Agora, o que assusta é o valor mesmo da dívida. Então, arrecada 8 bi, como o Eneg falou, poderia arrecadar muito mais, e o endividamento dos times atingiu 10 bilhões de reais, um crescimento de 9% em relação a 2021. Claro que os 2 últimos anos, aí antes de 2021, a gente foi atingido pela pandemia, o futebol foi muito atingido Você não teve como arrecadação com ingresso, por exemplo. Exatamente. E aí eles destacam também esse maior equilíbrio na geração de outras receitas, como publicidade e bilheteria nessa pesquisa, e reduzindo tanto a dependência de negociação com atletas para fechar as contas do ano. Bom, outros destaques aqui, clubes que mais preocupam com relação às finanças. Atlético Mineiro, Corinthians, claro, as SAFs, né, Sociedades Anônimas do Futebol, que ainda estão se organizando financeiramente, São Paulo e Inter. E aí, na outra ponta, a gente tem Flamengo, Fortaleza, Atlético Paranaense, claro, Palmeiras, que não cita aqui, mas estão entre os clubes mais estáveis e que operam de forma mais planejada as suas receitas. Então, Eneg, é um cenário aí, um panorama importante esse relatório, para dar uma olhada aí na parte financeira dos clubes, quanto arrecada, quanto tem de dívida, para que eles também possam se estruturar cada vez mais, uma vez que 2022 ficou marcado pelo início aí de um processo de transformação do futebol brasileiro. As primeiras SAFs, né, SAFs, de grande porte, que já começaram a operação, negociação e andamento também de outras, as conversas em torno da criação de uma liga de clubes, e aí esse maior entendimento de que o futebol, se bem gerido, se gerido de maneira profissional, Sim, pode se tornar uma indústria muito maior do que já é. Tomara, tomara. Até porque não falta torcedor, não falta time, não falta craque, falta organização. Organização está por trás de tudo. Toda hora que você fala aqui, de alguma maneira, não digo em todos os dias, mas sempre vem uma coisa de organização, desorganização, irresponsabilidade. Por exemplo, quantas vezes no Jornal da Band você abriu o seu comentário ou abriu uma reportagem dizendo, e agora nós vamos falar do lado triste do futebol. Agora nós vamos falar uma notícia que não deveria acontecer no futebol. E aí você fala de briga de torcida, você fala de morte, você fala de ataque a ônibus e tal. Tudo isso vai criando um passivo de imagem em que as pessoas vão ficando longe. Quer dizer, o teu filho vai, no meu caso, né? A tua filha ainda não, mas em breve, o teu filho vai para o jogo, os meus filhos gostam, né, de ir para o futebol. Então, outro dia o meu filho palmeirense foi para Minas. Aí você fica com medo, entendeu? Ele foi com ônibus, foi para Minas para ver o jogo do Palmeiras. E aí tem um jogo que é um clássico, você fica com medo. Aí anda com a camisa do Palmeiras, o outro filho é São Paulino, anda com a camisa do São Paulo. Esse tipo de coisa afugenta e assusta. Eu acho que diminuindo isso, a pacificação, que a gente vê em outras áreas que não existe também, né, Paloma? Momento tenso, polarizado para tudo. Mas é muito importante isso que você fala, porque se melhora, é uma outra oportunidade, enriquece, você começa a ter escolinhas de futebol com as pessoas se interessam mais e tem uma volta, né? Acho muito importante isso. Sim, verdade. Ótima Porque informação. olha esse número, 82% dos brasileiros têm o futebol como esporte preferido. Então, é um mercado que pode crescer ainda mais com estrutura, com maturidade, mas dá para alavancar ainda muito esse negócio, né, Fábio? Ah, claro que dá. Sim, Nosso senhora. potencial de crescimento é enorme. Exato. Enorme. Quando é que vai ser quando é que é a festa de aniversário da Maia? O aniversário dela é domingo, agora dia 18, mas a festinha é só no domingo que vem, no próximo, no dia 25. Então, pessoal, ouvinte da Band News FM, dia 25, depois eu passo o endereço, todos lá, para prestigiar
com uma Sim. camiseta Maia já. Vamos lá, valeu Paloma, obrigado. Tô te falando aí com Paloma Totti, você volta a falar com a gente amanhã e hoje, a partir das 8 horas, 7 horas e 20 minutos, Jornal de Band. Estarei Estaremos por lá. Boa tarde, Valeu, gente. valeu. Beijinho, até amanhã.